Deus é bom, amém? Deus é bom, Deus sempre tem coisas boas para nós. Deus sempre tem mais e além daquilo que nós esperamos para a nossa vida. Deus sempre tem algo melhor para nós. Deus criou você de uma maneira maravilhosa, com um plano maravilhoso para a sua vida. Deus quer que a gente, que foi criado à sua imagem, à sua semelhança, Ele quer que a gente viva uma vida feliz nesta terra. Mesmo no meio do pecado que existe, mesmo no meio de uma terra contaminada por maldade, pelo erro, pelo pecado, pelo diabo, enfim, mesmo assim Deus quer que a gente viva uma vida feliz. O problema é que às vezes nós escolhemos ou decidimos em algum momento da nossa vida escolhermos um caminho que não era aquele que Deus queria e sofremos por causa das nossas escolhas. Mas todos nós temos sonhos, nós temos planos. E às vezes a vida está caminhando normalmente para nós e nós estamos vivendo a nossa vida e de repente vem algo ruim contra as nossas vidas. Às vezes até mesmo pessoas boas sofrem por causa do erro das outras pessoas. Às vezes a gente sofre porque outros erram. E às vezes a gente sofre porque nós erramos. Os profetas pregaram para Israel que se eles obedecessem ao Senhor, eles seriam abençoados. E que se eles desobedecessem ao Senhor, maldições iriam vir sobre a vida deles. Deus, Ele, como um Deus amoroso, Ele nos adverte, dizendo que se você for por esse caminho, não vai ser bom para você. Você vai sofrer e vai colher os resultados daquilo que você está plantando. E Deus também diz, mas se você fizer uma boa escolha, olha, Deus colocou diante de Israel várias vezes estes dois caminhos. Olha, escolha a vida e não a morte, escolha a bênção e não a maldição. Mas Israel e o ser humano, às vezes a tendência do ser humano é escolher, às vezes a pior escolha que nós temos. E Deus enviou profetas para Israel, muitos deles. Deus enviou Oséias, Deus enviou Isaías, Deus enviou tantos homens para pregar e chamar Israel de volta. E Deus enviou Jeremias para chamar a Israel de volta para Ele. Mas o povo tapou os seus ouvidos, endureceu o seu coração. Quando Jeremias falava que Deus iria enviar o rei da Babilônia para invadir a sua terra, eles não acreditaram nisso daí. Não, Deus Ele não vai fazer isso daí que o profeta está falando. Eles achavam que Jeremias até estava falando bobagens, e eles não ouviram ao profeta Jeremias. Eles zombaram do profeta, eles castigaram o profeta, eles colocaram o profeta em correntes, eles jogaram o profeta no poço, eles judiaram do profeta de Deus. Mas um dia, quando a vida estava caminhando normalmente, o rei Nabucodonosor invadiu a terra de Israel, fez um cerco em Jerusalém e invadiu a terra de Israel. Eu falei para vocês domingo passado, quando eu falei sobre Ageu, que os 70 anos de cativeiro haviam terminado, e agora eu estou falando dos 70 anos anteriores ao surgimento do profeta Ageu. E eles invadiram 3 vezes a Israel. Eles invadiram no ano 605 a.C., 597 e 586, destruíram o templo, queimaram o templo, queimaram a cidade de Jerusalém, derrubaram as suas muralhas de proteção e deixaram a terra devastada. Eles deixaram ali apenas pessoas muito pobres para que cultivassem a terra, e eles iriam trazer outros povos para morarem ali naquela terra de Israel, que Deus havia prometido a Abraão que aquela terra seria deles, mas por desobediência, agora outros povos iriam morar naquela terra lá.
E Jeremias, o rei da Babilônia, resolveu deixa o profeta, e ele pregou a nosso favor, deixa ele aí na terra. E Jeremias ficou lá em uma Jerusalém devastada, quando ele escreve Lamentações de Jeremias, falando da tragédia que aconteceu. Porque nós não podemos imaginar uma coisa assim. Nós vivemos em um país livre. De repente você vê o seu país ser invadido, a sua cidade ser invadida, os prédios destruídos, familiares seus mortos, os velhos, os corpos dos velhos e crianças estendidos nas ruas da cidade, mortos, ensanguentados, espadas que cortaram cabeças de pessoas e sangue por toda parte. E de repente você está acorrentado com correntes nos seus pés, com correntes nos seus pulsos, e você vê seus familiares e a sua esposa e os seus filhos, pessoas que você ama, agora estão sendo levados em multidão para o cativeiro, para uma terra estranha, longe de onde eles viveram. E ali foi Israel levado para a Babilônia, para viver lá na Babilônia e ser oprimido pelo império dos caldeus, dos babilônicos. Iriam ficar ali. De repente a vida para muitas pessoas acabou, a vida não tem mais sentido, estão longe do templo. Quantas vezes eu falei sobre isso daí, um dos salmos que eu vejo que mostra o coração, o sentimento daquelas pessoas, Salmo 137, quando o salmista diz que às margens dos rios da Babilônia nós assentávamos e chorávamos, e os moradores de lá, nós ali nos salgueiros que lá havia, nós penduramos as nossas harpas. Os moradores, eles falavam para nós cantarmos algum dos cânticos de Sião, mas como é que nós vamos cantar um cântico do Senhor em terra estranha? Como é que nós vamos cantar estando longe de Jerusalém, longe de Sião? Sentimento deles de derrota, de fim da história, de acabar os sonhos, de acabar o futuro, de não ter esperança no coração. Às vezes a gente vive num mundo tão conturbado que muitas vezes as pessoas, mesmo não passando por guerras, ou não tendo tragédias como esta que aconteceu, o terremoto na Turquia e na Síria, que matou milhares de pessoas, quase 30 mil pessoas já, e tragédia para tantas famílias, e que as famílias perderam filhos, e pensa, bom, acabou tudo. Nós não passamos por isso aqui no Brasil, mas às vezes é um divórcio, às vezes é a perda de um filho, às vezes é a perda do marido, às vezes é a perda da esposa, às vezes é a perda dos pais, é a orfandade, às vezes é a traição, o abandono, a perda do negócio, a loja que fechou, o comércio que faliu, e a pessoa se sente no fundo de um poço, como não tem mais esperança, não tem mais futuro, não sei o que eu faço, eu estou livre, mas ao mesmo tempo parece que eu estou escravizado, que na verdade era o que estava acontecendo a Israel. Eles foram levados para a Babilônia, eles não seriam escravos lá, mas eles poderiam ter a sua vida, mas o sentimento que eles tinham eu estou longe da minha terra e eu não tenho mais futuro, porque alguma coisa ruim aconteceu com a minha vida. E às vezes este pensamento está na nossa cabeça. Às vezes nós achamos que, porque eu pequei, eu fiz algo errado, eu desobedeci a Deus, eu escolhi o mal, e por causa disso eu estou sofrendo. E às vezes a gente pensa que até mesmo Deus não se importa mais com a gente, que nunca mais eu vou ser o que eu poderia ser, nunca mais eu vou fazer o que eu poderia fazer, nunca mais. Parece que Deus não dá uma nova chance para a gente. E nós sabemos na nossa cabeça que Deus dá uma nova chance, mas às vezes o sentimento que nós temos é de que não vai ter mais jeito. Parece que Deus se vingou da gente, que Ele não nos ama como nós achávamos que Ele nos ama.
E em meio a esta situação, Jeremias, que está lá em Jerusalém, ele escreve uma carta. Deus dá uma inspiração para ele, uma palavra para ele. Jeremias, escreva uma carta para os exilados, para os cativos lá na Babilônia, e escreve estas palavras. E Jeremias escreve a carta que nós lemos aqui, e manda para eles. Alguém vai à Babilônia entregar a carta aos líderes que estão lá para ler diante do povo, e evidentemente, como Jeremias pregou tanto que a tragédia iria vir, a expectativa de quando você pega uma carta de um profeta de Deus, que pregou a vida inteira, que eu precisava me arrepender e mudar de vida, talvez o pensamento das pessoas seja de que, ele vai falar: eu não falei para vocês, vocês só estão recebendo o que vocês fizeram, eu não falei que a tragédia iria vir. Talvez o teor da carta na cabeça das pessoas seria este daí, mas na verdade não era isto daí. O teor da carta era uma carta de esperança, de encorajamento para eles. O teor da carta era uma carta de sonhos, de eles terem esperança, de eles entenderem que, apesar de eles terem abandonado a Deus, Deus ainda continuava amando-os e querendo tirá-los da situação da tragédia, de amargura que eles poderiam estar vivendo. Então Jeremias escreve esta carta, e ele começa a falar o seguinte: olha, não deixe que esses sofrimentos e as coisas que aconteceram na sua vida, as coisas negativas que aconteceram, o lugar em que você está hoje, não deixe que esse lugar determine quem você vai ser, mas que você tome uma atitude de decidir: eu vou continuar vivendo, eu vou continuar a minha vida, eu vou fazer projetos, eu vou pensar em coisas para fazer, não simplesmente desistir das coisas, desistir da vida, esquecer dos planos de Deus. Você está no lugar que você não queria estar, você está numa situação que você não queria estar, mas Deus diz para eles: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam do fruto, se casem e tenham filhos, casem os seus filhos e as suas filhas, cresçam em número, não diminuam aí na Babilônia. Olha, continue a viver, continue a sonhar, continue a planejar, continue a fazer, mesmo que você não sinta e não tenha vontade de fazer, tome uma decisão na sua vida: eu vou fazer, porque Deus vai me ajudar. Ao invés de você ficar lamentando o tempo inteiro, ao invés de você ficar choramingando no quarto de casa porque não deu certo, ao invés de você falar nunca mais vai acontecer, Deus diz que você deve agir, você deve falar: quer saber, eu caí, mas eu vou me levantar, não deu certo, mas eu vou fazer de novo, eu vou começar de novo. Era este sentimento que Deus queria que eles tivessem. Construam casas, morem nelas, plantem pomares, continue a sua vida, tenha sonhos, construa algo, se case, tenha filhos. Quando filhos nascem, a esperança cresce, você vai querer trabalhar por eles, os seus filhos vão crescer, casem os seus filhos, tenham netos, aumentem, cresçam, tenham sonhos, não diminuam aí na terra que vocês estão. É este sentimento que Deus quer que eu e você tenhamos em nossa vida, meu amado. Não esmorecer. Sempre é tempo, sempre é tempo. Não importa a sua idade, não importa o que aconteceu, não importa as perdas, não importam as perdas, não importa o que a tua cabeça fala, não importa o que alguém disse para você, não importa o que falsos profetas dizem para você, que não vai dar, que não vai conseguir, que não vai chegar lá, que não vai dar certo, que Deus te deixou, que Deus te abandonou. Não é isto, meu amado. Deus sempre tem uma palavra de esperança e de encorajamento para mim e para você, se nós crermos na palavra de Deus.
Tá certo, tem coisas na vida que nunca mais vão ser da mesma maneira. Mas o fato de não ser da mesma maneira não quer dizer que a gente não possa começar algo novo, que a gente não possa começar uma história nova, que a gente não possa ser feliz de novo, meu amado. Que é o que Deus quer. Quantas vezes a gente ouve falar que Deus é um Deus de novas oportunidades? Ele não deu para Jonas, Ele deu para outros. Ele dá para todos nós novas chances de reconstruirmos, de recomeçarmos, de sonharmos de novo. Ele sempre está nos dando estas oportunidades. Sabe, a Deus Ele está dizendo para eles aqui, olha, vocês vão fazer uma coisa que é muito importante quando vocês não estão bem. Ore pela paz da cidade onde vocês estão. Diz aqui no versículo 7. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei. E orem por ela ao Senhor. Porque na sua paz, vocês terão paz. Não deixe que as frustrações, não deixe que as perdas, não deixe que as coisas que aconteceram a você contaminem o teu coração, e você tenha um coração que Deus não quer que você tenha. Porque como é que eu vou orar por aquele que me fez mal? Como é que eu vou orar pela paz desta cidade? Eu vou orar pela maldição desta cidade. Se você for ler os salmos, há muitos salmos que são chamados de salmos precatórios. O que são salmos precatórios, pastor? São salmos que às vezes mostram o que está no coração do homem, mas que não é aquilo que Deus queria que estivesse lá. Que às vezes todos nós, em nosso coração, quando nós somos prejudicados, ou quando alguém faz um mal contra nós, a tendência natural às vezes no nosso coração é endurecermos o nosso coração e praguejarmos, e falarmos maldições, imprecações. Salmos precatórios é que Deus esmague aquela pessoa lá. Você vai ler muitos salmos assim, que o salmista fala que eles sejam esmagados como uma pedra machuca ali, esmaga a uva, que os seus filhos aconteçam tal coisa. Esse não é o sentimento do coração de Deus. Como é que eu vou orar? Como é que eu vou orar pelos que fizeram mal para nós? Como que eu vou orar pela paz da Babilônia? Eu quero que a Babilônia caia, eu quero que a tragédia venha, eu quero que não haja paz nesta terra, eu quero que os babilônios, os caldeus sofram, eu não quero que eles tenham paz. Mas Deus, Ele diz para mim e para você que não importa a tragédia que aconteça em nossa vida, nós não devemos deixar que a maldade dos outros contamine o nosso coração e nos tornem pessoas más também. Eu não posso ser o que os outros são, eu não posso fazer o que eles fizeram. Eu não posso deixar que o ódio, a amargura, o rancor domine o meu coração. Mas pastor, é isso que eles merecem o fogo do inferno, eles fazem tantas coisas ruins, eles merecem a sua queda, eles merecem a tragédia, e Deus está dizendo, olha, mas você deve abençoar, você deve orar por aquele que talvez puxou o teu tapete, aquele que fez um mal, ore por ele para que ele se converta, ore por ele para que o Senhor se revele a ele, e não deseja a maldição ou a morte daquela pessoa. Ore pela paz de Jerusalém, porque eles tendo paz, você vai ter paz também. Ore pelo Brasil, porque o Brasil indo bem, você vai bem também. Tem gente que fala, agora eu quero que o Brasil se exploda, porque não ganhou meu candidato. Não, querido, ore pelo Brasil. Se o Brasil crescer, você vai crescer. Se a cidade for abençoada, você vai ser abençoado também. Ou seja, o sentimento que nós devemos ter no nosso coração, nós não devemos deixar porque nós ficamos frustrados, porque os nossos planos não deram certo, eu vou deixar o meu coração se contaminar com maldades, eu vou ser mal, eu vou pagar o mal com o mal. E não foi isso que Jesus ensinou? Jesus nos ensinou a pagar o mal com o bem.
Não estou falando de sentimento, porque às vezes a gente é levado por sentimentos, mas eu acredito, sempre falei para vocês que o sentimento ele acompanha as nossas ações. Às vezes você não está com vontade de levantar, mas você se levanta, mesmo sem vontade. Às vezes você não está com vontade lá de orar para Deus abençoar, mas você, por obediência, você ora para Deus abençoar. E quando você ora para Deus abençoar, de repente o teu coração, as tuas emoções começam a ver aquela pessoa de uma maneira diferente, a ver aquelas pessoas que elas são gente que Deus poderia fazer alguma coisa na vida delas, também abençoá-las e alcançá-las. Quando nós tomamos a atitude certa, as nossas emoções elas vão acompanhar. Porque a terceira coisa aqui que ele está dizendo é que toda dor tem um final. Nenhum sofrimento precisa ser para sempre. Jeremias colocou, e Deus colocou através de Jeremias, são 70 anos que vocês vão ficar no cativeiro. 70 anos. Puxa, 70 anos é muito tempo. Mas Deus falou para eles, olha, a melhor coisa que vocês têm que fazer é reconstruir a vida de vocês. Construir casas, morar nelas, plantar pomares, comer dos frutos, se casar, ter filhos, casar filhos, tocar a vida, mesmo numa terra estranha, porque não é o lugar que faz você, mas é você que faz o lugar onde você está. Pastor, a minha família não é crente, pois você vai ser o primeiro crente de uma geração de crentes nesta família aí. É você que vai fazer o lugar ser diferente. Mas tudo tem um fim. Depende da atitude que você tem. Depende de como você quer enxergar a vida. Porque tem gente que tem tudo e vive na miséria. E tem gente que não tem muita coisa e é feliz. As pessoas ligam sucesso e felicidade apenas à condição financeira dela. E às vezes a condição financeira dela, aos olhos dos homens, é maravilhoso. E você olha para as fotografias das revistas, e você olha para o Instagram e fala, nossa, eu queria ter a vida desta pessoa. Mas lá no fundo, é uma vida trágica. Não é aquilo que mostra. Todo mundo quando vai postar, tem até gente que eu fico, esses dias eu estava mostrando. Não é maldade, queridos. Mas eu mostrei para minha esposa, você conhece a pessoa aqui? Tem gente que fica irreconhecível na fotografia. Não é que nem eu faço. Eu não gosto de tirar fotografia, foto. A minha esposa, a gente vai viajar, tira foto. Eu não tiro foto. Ela quer que eu tire fotografia, tira a foto. Ela tem que me puxar para tirar uma foto, fazer um selfie. Alguém vai tirar, não gosto de tirar foto. Tem as vantagens, que eu vou pregar por todo lugar e as fotos que eles usam minhas são de 25 anos atrás. Aí eu chego lá, todo mundo pensava que eu tinha 25 anos de idade. Mas tem gente que usa lá o Photoshop, foto disso, foto daquilo. E você olha para aquilo, para a foto e fala, nossa, esta pessoa é um sucesso. E às vezes lá dentro do coração não é isto. Sabe, queridos, todo sofrimento tem um tempo. Para Israel seriam 70 anos, são 70 anos. E vai chegar um dia que vai acabar. E eu preguei a semana passada sobre Ageu, no capítulo 1, as prioridades. Quando o Império Medo-Persa invadiu a Babilônia e caiu Jerusalém, o rei Belsazar foi morto. E eles tomaram a Babilônia. E o rei Ciro decretou, quem quiser voltar a Jerusalém pode voltar, porque Deus deu uma ordem para construir um templo lá. E 50 mil pessoas, judeus, voltaram com Zorobabel e voltaram com o sacerdote, o sumo sacerdote Josué. 50 mil judeus aproximadamente voltaram para lá para reconstruir o templo, para morarem ali em Israel. 70 anos, chegou o tempo da alegria. Quando Deus restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Esse tempo iria chegar,
toda dor tem um ponto final na nossa vida. E se você está nas lágrimas hoje, porque há o tempo de chorar, há o tempo de luto, há o tempo de ficar calado, há o tempo de se recolher, mas a Bíblia diz que há tempo para tudo, há o tempo de rir também, meu amado. É o tempo de deixar o luto para trás, é o tempo de levantar a cabeça e falar: se eu estou vivo é porque Deus ainda tem um plano maravilhoso para a minha vida no amanhã. Então é o tempo de parar de chorar também. Eu preciso decidir isso daí. É o tempo de eu parar de chorar. A Bíblia diz: o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, se eu quiser que ela venha pela manhã. Porque eu posso querer viver num estado de comiseração, com pena de mim mesmo, e viver chorando a vida inteira. Oh céus, que a vida acabou, nunca mais eu vou ser feliz, nunca mais eu vou conseguir, nunca mais vai dar certo. Eu era feliz e não sabia, minha vida era boa demais. E aí eu olho só para o passado, o que aconteceu, que não vai voltar mais. Mas Deus é um Deus de esperança e de encorajamento. E Ele está dizendo para você que é tempo às vezes de parar de chorar, meu querido, e se alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vai chegar no final, 70 anos. Sendo que muitos que estavam na Babilônia não quiseram voltar para Israel. Eles obedeceram a Deus aqui, de que eles construíram casas, eles construíram pomares. E muitos deles falaram: não, agora eu não quero voltar mais lá. E Deus permitiu que eles ficassem lá, na Babilônia. Mas muitos voltaram. Pelo menos 3 levas de judeus voltaram. Na primeira leva, uns 50 mil voltaram com Zorobabel e Josué. Na segunda leva, voltou uma turma grande com Esdras. E na terceira leva, voltou uma turma com Neemias para reconstruir os muros da cidade. Enfim, voltaram para a terra de Israel, porque amavam aquele lugar. Agora Deus diz assim para eles: olha, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Eu é que sei. Sabe, quando a gente faz o que é errado, é difícil achar que Deus pense coisas boas da gente. Quando eu não tive culpa, eu tenho obedecido ao Senhor, mas, como Daniel, mas fui levado para a Babilônia como cativo por causa do erro dos outros. Eu não tive culpa. Eu andei com Deus. Mas quando você fez tudo errado, você idolatrava outros ídolos, outros deuses, você abandonou os princípios do ensino de Moisés, e como é que eu posso pensar que Deus me dá uma chance nova? Olha, Deus, Ele é bom demais, meu amado. Deus, Ele é bom demais. Deus fala: eu é que sei, eu é que sei, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, que é pensamento de bem e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Os pensamentos que eu tenho a respeito de você que foi rebelde, desobediente, quebrou a cara, a vida está toda atrapalhada por causa dos seus erros. Sabe qual que é o pensamento que eu tenho de vocês? Para fazer o bem para vocês e não o mal, para dar a vocês esperança e um futuro. Eu quero dar a vocês uma esperança e um futuro. Nós temos que entender, meu amado, que embora às vezes a gente erre, Deus, Ele continua sendo gracioso, misericordioso, bondoso. Ele continua com os braços abertos, esperando que a gente se arrependa e volte para Ele. Ele não nos joga, Ele não nos descarta, não. Enquanto você respirar, Deus está dando a você uma oportunidade de se humilhar e o buscar. E Ele vai ouvir dos céus a tua oração, meu amado, porque Ele tem bons pensamentos para você. Ele não desistiu de você. Sabe, um dos livros, para mim, eu já preguei no livro de Oséias, preciso pregar de novo, mas a mensagem de Oséias é maravilhosa,
Porque Oséias é um profeta de Deus. Ele casou com uma mulher, com Gomer, e ela o traiu. Ela se tornou uma prostituta. Ela teve filhos fora do casamento com o homem de Deus. Imagina a cara do homem de Deus diante das pessoas em Israel. Ela foi embora de casa. Ela se entregou à prostituição e deixou o marido, o profeta, cuidar das crianças. Ela se enfiou em tantos erros, em tantos vícios, que ela perdeu tudo que ela tinha, e ela acabou se tornando escrava, e foi levada para a praça da cidade, junto com outros escravos, para ser vendida, para trabalhar na casa de alguém como uma escrava, por causa dos seus pecados. E o profeta Oséias está lá profetizando e cuidando das crianças, e Deus fala para ele: a tua esposa está lá no mercado para ser vendida, vá até lá e a compre de volta, e a traga para a sua casa, e a livre, e a liberte, e cuide dela, e a ame, porque assim diz o Senhor: eu fiz isto com Israel, porque Israel teve muitos deuses e fez muitas escolhas, mas eu digo: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque Deus é um Deus que nos ama, meu amado, e Ele ama você, independente do que você fez na sua vida, da escolha que um dia você fez. Não importa a tua escolha, você pagou preço por causa disto, você chorou por causa disto, mas Deus fala: eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de você. E às vezes a gente só se volta para Deus na dor, meu amado. Não está escrito isso na Bíblia não, mas muitas vezes é verdade. Às vezes a gente não vem por amor, a gente não vem no momento bom, mas às vezes está tudo quebrado na nossa vida, e aí a gente se lembra de Deus. De repente bate uma doença, e você que não tinha tempo para ir para a igreja, você não tinha tempo para orar, você não tinha tempo para ler a Bíblia. Ah, pastor, a vida é tão corrida. De repente você está numa cama de hospital. E agora você não pode mais ir para o trabalho, tão importante. Não pode ir mais para o escritório. Se você ficar muito tempo no hospital, vão limpar a tua mesa e outro vai ocupá-la. Agora você tem todo o tempo do mundo. Você está ali ligado a aparelhos, não pode sair dali. Às vezes na dor a gente se lembra de Deus. E Deus fala aqui para eles: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão, me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Ah, então vocês me buscarão e me acharão. Então,